Boa tarde, gente. Pessoal entrando. Nós estamos aqui para dar continuidade à jornada de história das mulheres negras que está acontecendo aqui no canal da Rede de Historiadores Negros. Eu vou colocar o fone porque acredito que fique melhor para as pessoas poderem ouvirem. O professor Flávio Gomes e a professora Yamara estavam fazendo aqui uma fala maravilhosa antes de a gente dar continuidade aqui. Agora nós vamos seguir com a Iraneide Soares, que está chegando. Estamos conferindo aqui só as questões técnicas para poder dar continuidade a esse debate. A professora Iraneide vai falar sobre as mulheres negras e as ruas de São Luís do Maranhão. Na ótica do jornal Publicador Maranhense. Estamos esperando ela chegar. Espera aí que ela já pediu aqui para participar da live. Professora Iraneide chegando. Olá, Olá, chegando. boa tarde, tudo bem? Boa tarde, chegando. Bom, eu vou falar sobre as mulheres negras, como as mulheres negras eram apresentadas nas páginas do Jornal Publicador Maranhense, que é um jornal do Maranhão, do estado do Maranhão, primeira metade do século XIX, e foi publicado, iniciou sua circulação no ano de 1821 e continuou até o final do século XIX. Vou falar um pouco sobre essas mulheres, eu acho que um pouco do que o Flávio já vinha falando, né, os impressos e como é que essas mulheres apresentam também os impressos, os jornais, enfim, como fonte. Vocês me escutam tranquilamente? Sim, estou ouvindo. Ok, posso começar? Fica à vontade, eu estou aqui controlando o tempo e manda ver. Pois vamos. Primeiramente, agradecer o convite, né, o espaço que é nosso, um espaço bacana. Componho também com muita honra a Rede de Historiadores Negros, Historiadoras Negras do Brasil. E agradecer o espaço, a audiência de muita gente que está aí nos vendo, o carinho também da recepção. E a você, Tainá, pela força aí, pelo apoio técnico, eu também não sou boa nisso, tá? Iraneide, meu nome é Taína, tá bom? Eu não me apresentei, vou Carinho, aproveitar a deixa para poder me apresentar. por favor. Meu nome é Taína. Meu nome é Taína, eu sou historiadora de formação, faço mestrado em História Social na Unicamp, pesquiso também a presença de mulheres negras na segunda metade do século XIX no mercado de trabalho livre. Também é um prazer estar aqui, né, acompanhando, compondo, somando os trabalhos da rede. Pois muito bem, e eu te chamava de Tainá, mas enfim, Não, é prazer, Taína. Taína. A gente só se Prazer é vê meu. pelo grupo. Só pela Pois bem, nós internet. vamos começar. Exatamente, a gente só se vê escrita, não pessoalmente, mas é um prazer. Bom, vamos começar a nossa apresentação. Nosso tempo é curtinho. Bom, como as mulheres negras eram apresentadas no Jornal Publicador Maranhense? Essa é a questão que a gente traz durante o período de pesquisa. No período entre 2012 e 2016, eu pesquisei a cidade de São Luís, uma pesquisa urbana, e tive como fonte principal o jornal Publicador Maranhense, que é um importante jornal, de circulação na primeira metade do século XIX, né? E que para nós, o que nos interessava eram dois pontos desse jornal, né, enquanto fonte. Era a página do Departamento de Secretaria de Polícia e os anúncios de fuga, venda, compra, aluguel, enfim, de sujeitos escravizados. E nesse apanhado de informações nesse jornal, o que, a princípio, eu não era meu foco as mulheres, não eram. Eu trabalhava, enfim, com outra perspectiva. Eu buscava os trabalhadores e as trabalhadoras, mas não tinha como foco as mulheres em especial. Mas, enquanto eu fazia pesquisa, me chamava atenção nos anúncios o número de mulheres que apareciam nesses anúncios.
Por exemplo, entre 1842 e 1845, eu peguei uma série, toda uma série completa, e nessa série completa eu consegui catalogar 146 anúncios de fuga. Nesses 146 anúncios, somente 9 mulheres apareciam. Isso começou a me intrigar, porque eu comecei a perceber, mas cadê essas mulheres? Elas apareciam, em relação aos homens, dos anúncios de fugas, para eles eram muito tranquilos, eles apareciam, enfim, em todas as páginas. Por mim pesquisada. No entanto, as mulheres, elas eram muito poucas que apareciam. E no número de 146, apenas 9, então isso me deixou muito intrigada. Aí eu comecei a fazer o cruzamento desta fonte do jornal com esse mesmo jornal, com a página do Departamento da Secretaria de Polícia, né, para ver os anúncios de crimes, anúncios, queixas-crimes, enfim, e foi fazendo cruzamentos dessas mulheres, como é que aparecia? Se elas apareciam somente nos anúncios de fogo, ou também elas apareciam nas ruas, trabalhando com esse outro ponto de fonte. E lá elas começavam a aparecer um pouco mais nas ruas. Inclusive, algumas que eu encontrava no fugitiva, eu encontrava também nas ruas sendo presa, enfim, sendo processada. E eu comecei a trabalhar com essas mulheres. Mas o ponto, né, dessas mulheres aqui, eu posso pensar, por exemplo, essas 9 mulheres, a Gestrude, a Raquel, a Rita, a Ana, a Felicidade, a Ignácia, a Maria da Cruz, a Anastácia e a Bia, né, que foram as mulheres que eu fui seguindo, tanto no jornal, quanto nos anúncios da página de polícia, Secretaria de Polícia. E essas mulheres, o mais triste, aí o Flávio antecedeu a mim, falava um pouquinho, eu achei bem interessante, que é exatamente como é que a gente consegue perceber as marcas, esse corpo dessa mulher, como é exposto nesses anúncios. Eu acho que a gente está com problema de conexão, Iraneide. Vou pedir para vocês que estão assistindo comentarem se vocês estão conseguindo escutá-la, para eu saber se é um problema meu ou se é um problema dela. Tá travando. A gente vai fazer assim. Eu vou finalizar a chamada com ela e vou pedir para ela entrar de novo. Vou pedir para vocês fiquem aqui comigo. Deixa eu comunicar aqui ela que acabou tendo um problema. Vamos aguardá-la entrar. Já comuniquei aqui que nós tivemos um problema técnico, que a internet está travando. Essas coisas costumam acontecer, né, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, que a internet se tornou nosso principal meio de comunicação. Tem que encontrar alguns desafios para poder levar essas atividades. Mas é importante ressaltar que a gente está conseguindo fazer isso com muito sucesso aqui na rede dos historiadores negros, nesse perfil que tem crescido, o número de pessoas que tem acompanhado. E eu gostaria de agradecer todo mundo que está aqui conosco e que esteve aqui na outra apresentação. A Iraneide está de novo aqui, então ela vai voltar para continuar a fala dela. Gente, deu certo, não deu. Voltou! Iraneide, voltamos. deixa eu te falar uma coisa. A gente teve um problema de conexão. Só que tá travando, a sua internet ainda tá travando. Voltamos. Voltamos, mas a sua internet ainda está travando. Consegue me ver? Oi? Sim, mas sua voz está cortando. Acho que se você puder ficar mais perto do sinal, fica um pouco melhor. Certo. Melhorou? Melhorou, agora sim. Ai, gente, mas enfim, compreensível. Voltando.
Então, assim, vou bem direto às mulheres, o que é quais os pontos de análise desses anúncios que eu me fixei. Primeiro, perceber, primeira, a inquietação quanto ao número ínfimo de anúncios, entre 146, apenas 9 mulheres, e aí eu comecei a me questionar, bom, será que essas mulheres, será que tinha, o que impedia também a fuga dessas mulheres, seriam filhos, separação dos filhos, vulnerabilidade na cidade, né? Como essas mulheres ficam mais vulneráveis do que os homens na cidade, rede de acolhimento e fuga, enfim, uma série de questões foram colocadas, foram postas para reflexão, né, do texto, mas ao mesmo tempo teve um ponto que para mim foi um ponto de análise importante, que foi a questão a denúncia que o próprio jornal fazia aos crimes cometidos pelo sistema escravista contra essa mulher. Quando eles anunciavam, nos diziam claramente que ela faltava um dente, tinha um pé machucado, faltava um dedo, tinha o cabelo que foi queimado, tinha marcas de queimadura, enfim, todas aquelas marcas que o próprio o jornal me dizia que elas tinham, também, para mim também apareceu como uma denúncia ao que o quão violento foi esse processo de vida dessa mulher, tá? Então, isso para mim foi um ponto de análise importante para perceber e fazer um quadro dessa mulher, dessas mulheres e quanto esse sistema foi violento contra elas. Outro ponto, que aí eu pego essas mulheres e sigo essas mulheres lá nos documentos da Secretaria de Polícia, e eu vou fazer análise também delas a partir do Código de Postura da cidade. Como é também que essas mulheres, como é que esse Código de Postura também trata o mínimo que a gente pode chamar de liberdade dentro da cidade para essas mulheres. E aí eu vou trazer o Código de Postura, os anúncios de prisão, né, a ordem do dia, com relação à prisão dessas mulheres, e aí vou verificando como é que elas vão aparecendo. Bom, ela fugiu aqui, tal dia, ela aparece 3 meses depois, lá nas páginas policiais, presa, né, e ao mesmo tempo e aí a justificação dessa prisão, na a maior parte das vezes, era a partir da quebra do Código de Postura, Código de Conduta da cidade, né, que o São Luís, um dos mais novos é de 1842, apesar de ter um anterior não publicado, mas o publicado mesmo é de 1842, e esse código ele vai também enquadrando essa mulher em todo o sistema, mas ao mesmo tempo ela permeia toda uma cidade. Claro que, nesse processo, eu sigo a Gertrude, que para mim foi bem interessante, porque a Gertrude, ela foge de São Luís, ela é encontrada em Parnaíba. Parnaíba é uma cidade do litoral do Piauí, já, e ela é encontrada em Parnaíba com um passaporte falso, e nesse processo todo, um passaporte que eles colocam como roubado, e com esse depósito desse passaporte, ela estava indo para Sobral, no Ceará. É muito maluco o processo, mas assim, o que eu chamo a atenção, o que eu trago para a gente pensar, né? A importância desses impressos para a análise dessas mulheres, sobretudo, a importância desses impressos também utilizando-se, percebendo-se enquanto instrumento que denuncia de modo direto os maus tratos e o crime provocado a essa mulher pelo sistema escravista, pelos seus donos, enfim, tá? Esses são pontos também para a gente, que nós precisamos utilizar. E segundo e terceiro ponto é o cruzamento de dados no tocante à percepção, a criação, como é que a constituição desses códigos de postura da cidade e o enquadramento dessas mulheres a partir desse olhar do que eles vão chamar de crime cometido por elas,
tá? Ou seja, na verdade, assim, o que nos revela, de fato, é a contradição do próprio sistema. Porque uma vez que eles dizem, bom, eles estão cobrando, eles estão reivindicando algo que ele disse é dele. Mas, ao mesmo tempo, eles mesmos, ao reivindicar, eles se incriminam. Quando eles dizem que falta um braço, que ela tem uma queimadura, que ela falta um olho, que ela manca de uma perna, ou seja, toda a contradição do sistema, ela é posta também nessa documentação, tá? Esse é um ponto, eu acho que é uma documentação que precisamos utilizar mais, eu acho que é pouco utilizada ainda, precisamos utilizar com esse olhar para as mulheres e para as mulheres negras, perceber que, mesmo a imprensa no Brasil sendo relativamente nova, porque a imprensa, a partir do 1820, é que a gente consegue ter uma imprensa no Brasil, os impressos, e, sobretudo, esses impressos, eles não são impressos de publicação ou de divulgação tão grande, né? Sobretudo nas regiões mais periféricas do Nordeste, como o nosso, que a gente vai ter outra dinâmica social, como o professor Flávio falava, bom, mas tem no Rio, tem na Bahia, São Luís está aqui, né? São Luís também teve, o Ceará também teve, cidades portuárias, Recife também tem muita coisa. Então, assim, é preciso um olhar também para essa periferia do Brasil, das Américas do Brasil, e sobretudo a periferia que eu estou chamando é o Nordeste mesmo, região Nordeste, né? Perceber que a amplitude desse tipo de pesquisa, para se pensar exatamente, para se trazer o olhar para essas mulheres, né? Pensar essas mulheres a partir dessa documentação, e é uma documentação que é relativamente acessível, está acessível na Hemeroteca da Biblioteca Nacional. Eu trabalhei toda com essa documentação online, né? Trabalhei também com a documentação da Hemeroteca da Biblioteca Carlos Leite, aqui no Maranhão, que é também uma biblioteca importante, que está digitalizada a documentação, e você vai encontrar a documentação desde 1820 até seguindo a história, tá? Então, assim, voltando mais um pouquinho, retomando e fechando já, porque acho que nosso tempo também já está no fim, pensando a importância desses impressos, mas a importância, sobretudo, para esses anúncios, não somente de aluguel, de ama de leite, enfim, mas pensando como é que essa mulher é posta, como é que o corpo dessa mulher é exposto nesse jornal. E claro que quem pesquisa, por exemplo, com processos crimes, ou nessa perspectiva processos crimes, é pensar também como é que esses anúncios também pode ser utilizado como denúncia. Eles são uma denúncia também do próprio sistema, ou seja, trazendo a contradição do próprio sistema. E como é que eles expõem esse corpo feminino, né? E como é que ela, de fato, ela é vista também e ela é posta, tá? São pontos, eu acho que para a gente refletir, para a gente provocar também reflexões e outras pesquisas. Eu continuo ainda seguindo algumas mulheres desse campo, né? Nos últimos tempos eu tenho trabalhado um pouco com a Esperança Garcia, que é uma mulher negra aqui do Piauí, né? Tenho trabalhado com a Caterina Mina e a Adelina Charuteira também. Tenho pesquisado especialmente a escravidão urbana, as cidades, a cidade de São Luís, a cidade do Nordeste, em especial, né? Em especial São Luís, mas perpassando todo esse processo de Maranhão, Piauí e Ceará, considerando também que nessa primeira metade do 19 é um período também que geograficamente as linhas são muito tênues, então isso é importante, tá? Então, assim, nesse sentido eu acho que precisamos de outros e outras companheiros, né, parceiros de reflexão nessa perspectiva de pensar e trabalhar a partir desses impressos que para mim, são fundamentais para a gente revelar também uma série de outras questões, sobretudo as nossas mulheres negras. Bom, eu fecho aqui. Fico à disposição, muito agradecida, Taina. Um abraço, Taina. Prazer. É Taina, eu. Ô, gente, Taina. Eu termino um dia desse lembrando. Mais um beijo para vocês, muito agradecida. Um beijo. A gente ainda tem alguns minutos aqui. A gente começou uns 10 minutos atrasados, então a gente ainda tem alguns minutos para conversar.
Eu queria agradecer as pessoas que estão comentando, queria agradecer as pessoas que estão acompanhando a gente até aqui, queria também agradecer a Iraneide por poder compartilhar um pouco do trabalho dela conosco. Caso vocês tenham perguntas, a gente tem um tempo que pode acabar respondendo alguma outra. Eu não prometo que todas vão ser respondidas, mas alguma outra a gente vai ter um tempo, sim. E eu gostaria de fazer um comentário, Neide, sobre essa questão da imprensa, né? Na minha pesquisa também tenho vasculhado um pouco os jornais. E acho que é interessante perceber nesse processo de pensar a racialização, né? Não só como as mulheres negras são expostas, mas como as outras mulheres que também estão procurando empregos, ocupações, se expõem nesses impressos, né? Isso diz muito sobre a história do racismo, da ocupação das profissões urbanas no século XIX, né? Desses processos que foram levando aí a alguns quadros que são bem familiares para a gente hoje no mercado de trabalho, mas que eles não são quadros naturais, né? Não necessariamente isso quer dizer que sempre foi assim, né? São configurações que acabaram acontecendo nesses processos de negociação, de disputas nesse período. Então foi muito bom para mim ouvir você. E as pessoas continuam mandando perguntas, comentando aqui. E a Lucília, por exemplo, pediu para você comentar um pouco, acho que a gente ainda tem 5 minutos, sobre o que mais se destaca na trajetória de Esperança Garcia, que é uma mulher que você pesquisa, tem desenvolvido estudos. Puder compartilhar um pouco conosco. Ah, ótimo! Então, gente, maravilha. A Esperança Garcia, 1770. Na verdade, a Esperança Garcia, ela nasce em 1751, aqui no Piauí, né? Na Fazenda Algodões, que é o sul do Piauí, numa cidade numa região que chama de cidade Floriano, enfim, região sul do Piauí. E o que, para nós, é interessante na Esperança Garcia o que, conhecido, na verdade, né, é uma carta que ela peticiona, que ela escreve, que a famosa Carta da Esperança Garcia, que ela escreve ao judiciário da cidade, reivindicando, denunciando os seus maus tratos, o quão maltratada ela foi. Mas nesse processo todo, o que me chama a atenção na Esperança Garcia, primeiro é a idade, ela tinha 19 anos quando ela escreve essa carta. 19 anos, claro que 19 anos, em 1770, isso 1770, claro que ela é uma mulher madura, amadurecida pelo processo de vida, né? Pela vida sofrida. Naquele período, ela já tinha 3 filhos, aos 19 anos, né? E ela é contratada como cozinheira, né, de determinada fazenda, que era a Fazenda Algodões, e é claro que não é contratada, né? Ou seja, ela vai para cozinhar para a família. E chegando lá, ela vive, enfim, casa, constitui família, e ela é bem maltratada pelo processo, pelos seus donos, né? E certo dia, 19 anos, ela resolve escrever uma carta e denunciar. Bom, eu estou sendo maltratada, meus filhos estão sendo maltratados, me jogaram da escada, eu sangrei, meu filho também tem sido maltratado, eu quero ter o direito de batizar, os meus filhos não me dão, enfim, né? Isso é na carta, né? E 6 anos depois, o professor Solimar Lima, que é daqui da Universidade Federal, nosso parceiro, ele encontra uma outra documentação complementar a essa, onde ela foi, já nos aponta que ela foi atendida nas suas reivindicações, né? Suas reivindicações foram atendidas e ela realmente é ouvida, enfim, tá? Esse é um ponto. Outro ponto, que aí vem, hoje, nos dias atuais, o que nos chama a atenção da Esperança é que a carta dela está sendo, hoje, validada como uma primeira petição, né? Petição é um documento jurídico constituído por uma mulher escravizada. Isso para a gente é muito importante, né? Então, nesse universo de mulheres que eu tenho pesquisado, né, dentre elas, a Adelina Charuteira, que para mim também é uma personagem importante das minhas pesquisas, nas últimas pesquisas, juntamente com a Catarina, mas a
A esperança é a pouca idade, é a localização, ela estava longe, ela estava no interior, né? É o fato dela ser alfabetizada nesse processo também, mesmo estando no interior, ela escreve e escreve bem, né? De modo culto, por sinal, quando a gente lê a carta produzida por ela, a gente consegue verificar isso. Então, assim, eu acho que a esperança é uma inspiração para a gente, de fato, né? Tem que ser, carece de muitas outras pesquisas para que a gente possa aprofundar um pouco mais. Eu tenho trabalhado um pouco nisso, acho que nos próximos tempos deve estar saindo um artigo interessante sobre a esperança, enfim, aguardem. Obrigada, Iraneide. Estamos aqui resolvendo umas questõezinhas, mas obrigada por compartilhar conosco essas informações tão valiosas. Eu acho que a historiografia tem feito um trabalho muito importante, que é trazer a história de mulheres reais, de mulheres que são as nossas mulheres, né? Que são as nossas ancestrais, né, que essas mulheres fazem a gente levar na experiência das nossas mães, da experiência das nossas avós, das nossas próprias experiências enquanto mulheres negras, e torna possível, né, nós nos vermos enquanto personagens ativos, personagens fundamentais aí para todas as questões que envolvem a vida numa sociedade como a nossa, né, num país como o nosso. Então, para mim também está sendo um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é isso, eu acho que é isso. Eu acho que a gente pensar também que, para além do que a gente está falando, estamos falando de um período histórico bastante longo, né? Século XVIII, XIX, enfim. Mas eu acho que, para além disso, é o como essas mulheres ainda nos inspiram, né? Pensar que a Esperança Garcia, 1770, ela chega até hoje como inspiração para nós, é pensar que a Catarina Mina, que a Adelina Charuteira, que muitas mulheres que viveu esse período mais duro, mais pesado, mais triste da história da humanidade, conseguiu se fortalecer e conseguiu romper também com todo esse processo, ou com parte do processo, então, no mínimo reivindicar, gritar, eu acho que isso é fortaleza para todas nós mulheres negras, né? Para todas nós mulheres, sobretudo as mulheres negras. Então, nos fortalecemos também, e que esse fio, né, da esperança venha nos esperançar, trazer a esperança enquanto verbo mesmo, esperançar mesmo, né? Trazer esperança para dias melhores. Enfim, um abraço, eu acho que estamos fechando. Sim, estamos fechando. Um abraço, obrigada a todo mundo que acompanhou, a todo mundo que está aqui conosco. Somos 102 pessoas agora assistindo. Gostaria de pedir para vocês continuarem online com a gente, ligado nas próximas lives. Ainda temos 2 conversas aqui muito interessantes que ficarão salvas nesse perfil também. Então peço para vocês ajudarem a divulgar. E amanhã também, ao longo da semana, vamos ter muito mais encontros instigantes, muito bons aí por vir, tá certo? Então eu vou encerrar essa live, vou pedir para que vocês fiquem ligados aí no canal dos Historiadores Negros e eu já volto em instantes com o Danilo. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada.